Na minha opinião, poucas coisas são piores do que sentir medo. E poucas coisas são melhores do que conseguir superar esses medos. Esse ano eu tirei férias e eu viajei para Natal. E uma das experiências mais marcantes da minha viagem foi o passeio de buggy. Se você já viajou para o Nordeste, você deve saber que lá existe duas modalidades desse passeio de buggy, com e sem emoção. Quando eu cheguei lá para fazer o passeio nas dunas, eu fui perguntada, né, o que vocês preferem, com ou sem emoção? De bate pronto eu já falei, sem emoção. Só que eu estava com mais duas pessoas no buggy que disseram, com emoção. E aí eu já fiquei morrendo de medo. Falei, gente, o que eu vou fazer? Eu fujo ou eu fico aqui? Eu vou com emoção ou eu não vou no passeio? No fim das contas, acabei indo. Quando eu sentei lá no buggy, começamos a fazer o passeio, eu perguntei pro bugueiro, dá pra fazer um mais ou menos? Ele falou assim, olha, mais ou menos não dá, porque a gente tem uma velocidade e tal, tem todo o esquema pra conseguir fazer as manobras. Aí eu falei, bom, tudo bem, né, já tô aqui mesmo, então vamos. E aí, gente, na minha primeira manobra lá, no primeiro momento que descia das dunas, eu faltei ter um treco. Eu fiquei com tanto medo, fiquei com dor de barriga, com frio na barriga, sei lá o que eu senti, eu nem sei explicar. E eu gritei bastante. Tanto que as outras pessoas que estavam no buggy, acho que nem sentiram tanta emoção. Eles sentiram foi graça, assim, ficaram dando risada da minha cara, do começo até o final do passeio, porque eles acharam engraçado realmente o quanto eu tava expressando aquele medo. E a cada vez que a gente fazia uma manobra nova, aquela adrenalina ia se tornando algo mais natural pra mim. E foi muito interessante, porque eu fui passando por aquilo e fui vendo que dava pra aguentar, que dava pra superar. Quando eu terminei o passeio, já toda descabelada, toda com a garganta doendo, tanto gritar, veio um pessoal que eles tiram foto durante o passeio, eles têm lá toda uma estratégia que eu não vou contar, vai que um dia vocês vão lá também, que eles tiram fotos sem você ver. E aí o rapaz veio falar, depois você vem aqui olhar suas fotos, né, pra você ver se você vai querer. Aí eu falei, não, eu devo estar toda descabelada, gritando, deve estar horrível essas fotos. Ele falou, mas assim que é bom, porque captou a emoção do momento. Aí eu dei risada, né, fui lá tirar umas outras fotos bonitinhas e fui olhar as fotos. Gente, vocês não têm noção a situação que eu fiquei naquelas fotos. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Viram aí? Não tem como dizer que eu não estava emocionada nessa foto, que eu não senti nada. E isso que eu achei legal, por isso que eu comprei as fotos, porque realmente, às vezes a gente tem tanto medo de superar os nossos medos que a gente paralisa. Não tô dizendo aqui pra você que você tem que ir lá, começar a fazer coisas perigosas. Pra mim, isso era perigoso. Às vezes pra alguém que salta de paraquedas, faz coisas muito mais difíceis, não é nada. Mas eu não costumo ser muito corajosa nessa parte de adrenalina. Sou corajosa pra muitas outras coisas, mas pra isso não. Então pra mim foi uma superação muito grande. Enquanto eu não enfrentei aquele medo, ele cresceu em mim, ele foi aumentando. E a partir do momento que eu fui vivenciando, que eu fui ali enfrentando o medo, ele foi diminuindo. Não foi bem porque eu quis, né? Às vezes a situação ali de ter duas pessoas me empurrou a fazer isso. Assim como na sua vida, pode ser que você tenha medo de alguma coisa, mas a sua situação atual te empurre a fazer aquilo que você tem medo. E o interessante é que depois desse passeio, eu relaxei de uma maneira tão grande que eu acho que eu até curti melhor a viagem. Eu me senti muito bem por eu ter conseguido superar esse medo, por eu ter conseguido superar essa barreira que eu tinha. E aí eu aproveitei a viagem realmente com outros olhos. E você? Quais medos será que você tem que você não consegue superar? Que você está paralisada, que você não consegue saber como vai ser depois que você ultrapassar essa barreira do medo? Uma coisa você tem que entender. O medo, ele é importante. O medo, ele faz com que a gente tenha aquela primeira reação que eu falei no começo. Ou de lutar, ou de fugir. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente tem medo daquilo que não precisa ter medo e acaba não fazendo coisas que a gente gostaria. Às vezes você teve um relacionamento que não foi legal e por conta disso você evita de entrar num próximo relacionamento, você evita de viver sua vida e de fazer várias outras coisas.
Muitas vezes a gente acaba deixando pegar uma oportunidade no trabalho porque a gente acha que não vai ser capaz, que não vai conseguir dar conta daquelas responsabilidades, e nisso o medo vai deixando a gente paralisado. Então hoje eu te convido a tentar vencer pequenos medos que você tenha, para que você, assim como eu, sinta qual é a sensação de conseguir superar os seus medos, qual é a sensação depois que você passa pelo medo. Então eu queria te fazer esse convite hoje, e eu tenho de presente para você um e-book que eu escrevi com muito carinho, e onde eu explico o que é o medo e como a gente pode começar 3 passos para que a gente possa começar a perder esse medo. Então, se você é uma pessoa que anda aí sendo paralisada pelos medos, baixa meu e-book agora, que vai chegar no seu e-mail, e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito essa leitura e que isso vai fazer você dar o primeiro passo para enfrentar os seus medos. Combinado? Até lá!